Olá, meu querido aluno. É um prazer tê-lo aí novamente para mais uma aula. E o assunto de hoje é um assunto especial. É a continuação de números complexos. Como assim, Rodrigo, a continuação de números complexos? Vai ser a sua representação no plano de Undergauss e depois eu ainda vou fazer algo mais com você. Vou passar para a forma trigonométrica e, por último, eu vou fazer radiciação usando uma parte da fórmula de Moivre. Você verá isso comigo. Me acompanhe porque hoje é legal. Olha bem, plano de Undergauss. Está aqui, dado um número complexo da forma z igual ao quê? A mais BI. Onde A você já aprendeu comigo, era parte real. BI é parte o quê? Imaginária. Continua. A sua representação no plano de Gauss através de um ponto. Como assim um ponto? Olha aqui. Tá aqui um pontinho qualquer. Ele é projetado aqui. Tá vendo? Aqui é o eixo o quê? Real. Aqui é o eixo o que eu estou considerando? Imaginário. Ele foi projetado aqui. Então a projeção aqui vai ser um Azinho e a projeção aqui vai ser o quê? Um Bzinho. Deixa eu te contar, esse pontozinho vai ter um nome que a gente vai ver daqui a pouco. A distância daqui a aqui também vai ter um nome, que eu estou botando aqui como Rho. O θ, esse ângulo de inclinação também. Quer ver o nome deles? Olha só comigo. Analisa bem. P, afixo. Rho é igual ao que eu botei aqui? Rho é igual a quem que está aqui? Módulo de Z. E quem é o módulo de um número complexo? Isso é para você guardar. O módulo de um número complexo é igual a raiz quadrada de quem? Guarda isso para mim. Do A ao quadrado mais o quê? O B ao quadrado. Cuidado, hein? O A, né? Sozinho ao quadrado mais o B. Tem gente que bota BI. Não, tá errado. É só o B ao quadrado. Θ é chamado de quê dele? Argumento. Valeu ou não valeu, meu querido? Pulando, olha o que eu vou ter aqui agora. As projeções do afixo, tanto no eixo real como no eixo imaginário. E algo mais, o módulo dele, lembra? O rosinho, o módulo. Meu amigo, por favor, presta muita atenção nisso agora. Se esse triângulo é retângulo, aqui tem 90, aqui tem um θ, que era o nosso argumento. Guarda isso para mim. O que você vai guardar? Você vai guardar aqui. Ali eu vou tirar algumas razões, umas razões que você já sabe em triângulo retângulo, umas razões trigonométricas. Lembra para mim, o que é seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E quando você tira essas relações, olha o que eu vou encontrar. Me ajuda? Pego aqui e falo para você, quem é seno de θ? B sobre Rho. Era o cateto oposto, B sobre Rho. Logo, o Rho que está dividindo vai para lá o quê? Multiplicando. Que conclusão eu chego, hein? Que B é igual a Rho, seno θ da mesma forma. Guarda. Cosseno de θ é quem, hein? A sobre Rho. E o Rho que está dividindo vai para lá o quê? Multiplicando. Logo eu concluo que A é igual a quem? Rho, cosseno θ. Para. Se eu já tenho aqui A igual a Rho cosseno θ e B igual a Rho seno θ, lembra para mim, como é que é a forma algébrica de qualquer número complexo? Z igual a mais BI. E se Z é igual a mais BI, me acompanha na continuação. Olha só, como Z é igual a mais BI, aqui você vai substituir alguma coisa e aqui também. Quem era mesmo? A era igual a Rho, show, vai, cosseno θ. E B era igual a Rho seno θ. Substitui, olha como é que vai ficar. Z igual a Rho, cosseno θ, mais I, Rho seno θ. Lembra? Rho cosseno era o A, Rho seno era o B. Logo, tem uma maneira melhor ainda se você quiser ver isso. Quer ver como? Analisa comigo. Pego esse Rho daqui e boto evidência. Como assim? Z igual a Rho, que multiplica cosseno θ, mais quem? I seno θ. Um segredo. Muitas vezes você não vai ver escrito assim. Vai ver escrito de uma forma mais reduzida. Essa que está aqui embaixo. Como assim? Eu pego esse Rho, deixo ele aqui. Pego apenas o C, o I e o S primeiro. Fica Rho cis de quem? Do argumento θ. Valeu ou não valeu? Sabe o que eu acabei de fazer com você? Passar um número da forma o quê? Algébrica para a forma o quê? Trigonométrica. Meu aluno, vamos pegar um exemplo aqui agora para você entender melhor ainda isso. Olha o que eu vou fazer com você. Me ajuda aqui. Forma trigonométrica, aquela demonstrada. Z igual a menos 2 mais 2i. Para. Eu quero muito a sua ajuda. Quem é o nosso A? Menos 2. Quem é o nosso B? 2. Muita atenção. Eu sei que é Z igual a A mais BI. Logo, o A é menos 2 e o B é o quê? 2. Primeira coisa, guarda sempre isso. É receita de bolo, para você não errar. Acha o Rho. Como é que eu vou achar o Rho? Primeiro passo, vai. Rho é igual a raiz quadrada. Lembra? É o módulo do complexo.
A ao quadrado mais B ao quadrado. Menos 2 ao quadrado vira quanto, hein? 4. E 4 mais 4 vai dar o quê? 8. E quanto que é a raiz de 8? Tira 2 da raiz, fica 2 raiz de 2. Show de bola. Continuando, olha o que nós passamos até agora. Seno de θ é regra. É o quê? B sobre ρ. Se seno é B sobre ρ, é só lembrar. Quanto que era o nosso B? 2. E quanto que era o nosso ρ que você encontrou? 2 raiz de 2. Corta, corta. Racionalizando, o seno de θ é igual a quanto, hein? Raiz de 2 sobre 2. Porém, olha o cosseno agora. Cosseno era A sobre ρ. E se o cosseno é A sobre ρ, olha o que eu quero que o meu aluno entenda. Substituir A era menos 2, e se A é menos 2, vai ficar menos 2 com 2 corta, vai virar menos 1 sobre raiz de 2, que racionalizando vira o quê, hein? Menos raiz de 2 sobre 2. Para tudo agora. Meu amigo, eu te pergunto, você achou duas razões importantíssimas. Seno de θ igual a raiz de 2 sobre 2 e cosseno de θ igual a menos raiz de 2 sobre 2. Muita atenção. Se ambos fossem positivos, vamos usar lá a trigonometria que você aprendeu há algum tempo atrás. Se ambos fossem positivos, qual seria um ângulo cujo seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é raiz de 2 sobre 2? Lembra? Recorda aí. Show. 45. Mas 45 estaria em que quadrante? Primeiro, ambos positivos. Aqui eu tenho seno positivo e cosseno negativo. Logo, você vai ter que rodar esse ângulo. Quando você roda esse ângulo, cai em que quadrante? Segundo. E quando cai no segundo quadrante, eu te pergunto, o que eu passo a ter, hein? Qual era a equivalência? Lembra? No segundo quadrante era 180 menos o ângulo. E 180 menos 45, você cai em quantos graus, hein? É isso aí, 135 graus. Ah, Rodrigo, eu quero transformar em π radianos. Pode ou não pode? Claro que pode. É só você lembrar para mim que cada 180 graus é igual ao quê? 1 π radianos. Então, 135 seria igual a quanto? X. Ah, eu não sei fazer, sabe? No resultado final, você vai ter x igual a 3π sobre 4 radianos, que é equivalente a 135 graus. Tanto faz uma relação ou a outra, vai dar sempre a mesma coisa. Continuando comigo, o que nós passamos a ter? Olha bem, θ é igual ao que eu acabei de te contar, 135, porque tem que estar em que quadrante? Segundo. Ou θ igual a 3π sobre 4Q radianos. Maravilha. Assim, forma final do número na forma trigonométrica. Olha aqui, vai ficar z igual a menos 2 mais 2i, que era a forma algébrica, se torna ρ. 2 raiz de 2, cosseno do ângulo, mais i seno do mesmo ângulo. Ou, abrevia-se mais ainda, 2 raiz de 2, cis de quem? 3π sobre 4. Valeu ou não valeu? Aqui você acabou de ver a forma o quê? Trigonométrica. Todos sabemos que os números complexos podem ser representados por pontos no chamado plano de Argand-Gauss. Mas, na verdade, esse plano deveria se chamar de Wessel-Argand-Gauss. Wessel forneceu uma interpretação geométrica fundamental para o trabalho de Argand e Gauss. O trabalho do dinamarquês Wessel, entretanto, só ficou conhecido em 1897, quando foi traduzido para o francês. Argand em 1803 e Gauss em 1831, independentemente, descobriram a representação geométrica que hoje leva os seus nomes. É importante salientarmos aqui que Wessel, Argand e Gauss procuraram por um sistema algébrico relacionado não com um plano, mas sim com o espaço tridimensional. Vamos agora para algumas propriedades dela. Olha, operação na forma trigonométrica. Primeiro caso, eu vou te dar um exemplo fixo. Ó, guarda isso que eu estou te falando agora. Eu vou te dar um exemplo fixo. Z1 igual a quem? Ρ1, um módulo 1 qualquer, cis de um ângulo 1, θ1. E Z2 igual a Ρ2, cis de θ2. Olha o que a gente consegue. Primeiro caso, multiplicação. Na multiplicação, o que eu devo fazer? Quando você multiplicar Z1 por Z2, você vai multiplicar os ρs e vai fazer cis da soma dos argumentos. Como assim da soma dos argumentos? Irei explicar. Você vai pegar o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, cis de quem? Do θ1 mais o θ2. Como está aqui, ó, Z1 vezes Z2 é igual a Ρ1 vezes Ρ2, cis de θ1 mais θ2. Eu vou te dar outra operação. Agora é a divisão. Acompanha comigo. Z1 sobre Z2 é igual que
Poxa, no produto a gente multiplicava os rois e somava os argumentos. Na divisão, você vai dividir os rois e o quê? Subtrair os argumentos. Como assim? Como assim? Z1 sobre Z2 é igual a Rho1 sobre Rho2, cis de quem? Θ1 menos Θ2. Show de bola. Depois do produto e da divisão, meu querido, nós vamos cair agora em outro caso. Que caso é esse? É a potenciação. Acompanha comigo a potenciação. Se eu pego um número complexo qualquer, z igual a ρ, que multiplica cosseno θ mais i seno θ, na forma trigonométrica. Olha o que eu faço. Z elevado a n vai ser uma potência, é ou não é? É igual a ρ elevado a n, que multiplica cosseno de quem? Presta atenção. nθ mais i seno de quem, meu querido? nθ. Isso é importante demais. Eu também poderia botar ρ elevado a n cis de nθ. E essa fórmula tem nome, é a fórmula de Moivre. Isso é importante demais, a gente usa demais. Você vai ver algum exemplo. Olha para cá. Primeiro exemplo, se Z1 é igual a 6 cis de 120, eu botei em graus, poderia botar em pi radianos? Pode, é a mesma coisa. Z1 é igual a 6 cis de 120 e Z2 é igual a 2 cis de 30 graus. Calcule, olha o primeiro caso, Z1 vezes Z2, depois Z1 sobre Z2 e por último, Z2 elevado ao cubo. Quero sua ajuda, quero muito a sua ajuda. Vamos para o primeiro. Z1 vezes Z2, como é que seria Z1 vezes Z2? O que eu acabei de te ensinar, você vai pegar o primeiro número complexo e multiplicar pelo segundo. No produto, na forma trigonométrica, multiplica-se os rois e faz o que com os argumentos? Soma. E se soma 6 cis de 120 vezes 2 cis de 30, como é que vai ficar essa brincadeira? 6 vezes 2, 12. Cis de quem, hein? 120 mais 30. E 120 mais 30 vai dar quanto, hein? 150. Mas depois de você ver o primeiro exemplo, vamos para o segundo, porque você acabou de ver o produto. E a divisão muda? É o mesmo processo. Olha, Z1 sobre Z2 é igual ao quê? 6 cis de 120 sobre 2 cis de 30. O que eu faço? Divide os rois, 6 sobre 2, 3. E soma os argumentos? Não, jamais. Subtrai os argumentos. E quando você subtrair os argumentos, 120 menos 30 vai dar quanto, hein? 90 graus. Vamos para o último. Lá, fórmula de Moivre, vai. A potenciação. Olha para cá. Z2 ao cubo. Lembra quem era Z2? 2 cis de 30 elevado ao cubo. 2 cis de 30 elevado ao cubo. O que você faz primeiro? Pega o ρ, eleva ao cubo. 2 ao cubo, cis. Muita ajuda, muita atenção. Cis de quem? 3 vezes 30. E 3 vezes 30 vai virar quantos graus, hein? 90. Da mesma forma que 2 ao cubo vira o quê? 8. Então você acabou de ver os 3 casos: produto, divisão e potenciação. Meu aluno, me ajuda aqui que eu vou te dar mais uma pequena dica. Analisa comigo. O inverso de um número complexo Z da forma ρ cis θ é escrito na forma trigonométrica por quem? Presta atenção. Se é o inverso, eu posso dizer que é 1 sobre Z. Ou melhor, Z elevado a menos 1. E se é z elevado a menos 1, é potência, não é, meu amigo? E se é potência, o que eu acabei de te ensinar? Que ρ elevado a n vezes cis de nθ é a mesma coisa do que o z lá elevado à potência n. Ou seja, como a gente vai fazer? Z elevado a menos 1 é quem? ρ elevado a menos 1 vezes cis de quem? Menos 1 vezes θ. E menos 1 vezes θ vira o quê? Menos θ. Valeu? Vamos agora para outro caso. Me acompanhe e veja. Radiciação. Esse é difícil. Esse é uma coisa super inteligente. Você tem que tomar muito cuidado, porque até hoje muitas pessoas te ensinam uma coisa e pode estar errada. Como? Se eu chegasse para você agora e falasse, quais são as raízes cúbicas de 8? Aí você, raízes cúbicas de 8? Raiz cúbica de 8 é 2. Amigo, são 3. 3, Rodrigo, por que 3? Por que 3? Porque se eu chegasse na seguinte equação, x ao cubo igual a 8, essa equação daí tem que ter quantas raízes, hein? 3. E quando você faz x ao cubo igual a 8, x igual a raiz cúbica de 8, você só deixa uma. Não, tá errado, tem que ter 3. E como eu acho essas 3? É aqui agora que você vai aprender. Me ajuda e guarda isso. Dado um número complexo, z igual, olha, botei ele na forma o quê? Show, trigonométrica. E um número natural n com n o quê? Olha aqui a maldade, maior ou igual a
2 não faz sentido com 1. Continuando, então existe N raízes de Z que são da forma, olha a forma que eu botei para você, Z de K. Poxa, Rodrigo, é feio. É feio. Não, realmente, concordo com você, mas você tem que saber, poucos sabem. Z de K é igual a raiz do quê? Enésima de Rho, que multiplica cis de, olha, o argumento que eu tinha, θ, mais K vezes quem? 2π. Isso tudo dividido por N. Agora, eu quero muito a sua ajuda. Muito a sua ajuda. O K varia de quanto a quanto? Se eu tenho que ter N raízes, se eu comecei com quanto aqui? 0. O nosso K vai variar de 0 até o quê? Olha a maldade, olha a maldade. N menos 1. Olha sempre 0 até N menos 1, um valor anterior ao que você quer. Então, se eu tiver raiz quinta, vai de 0, 1, 2, 3 e o quê? 4. Tá vendo? Olha a maldade. 0, 1, 2, 3, 4. Porque de 0 a 4 são 5 raízes. Se eu tiver 10 raízes, vai de 0 até quanto? 9. Da mesma forma, se eu chegasse para você e falasse raiz cúbica, vai ser o exemplo que eu vou te dar aqui agora, vai de 0, 1, 2, vão te ter 3 raízes. Me ajuda? Olha aqui. Exemplo. Ache, eu já peguei um pouco pesado, para você já ver logo uma forma mais difícil. Ache as raízes o quê? Cúbicas de 8? Não. Eu fui logo no imaginário de 8i. Ah, Rodrigo, mas ali eu não sei fazer. Claro que sabe. É só lembrar o que eu te ensinei alguns minutos atrás. 8i é a forma algébrica ou trigonométrica? Algébrica. Lembra a aula de número 1 de números complexos? 8i é um imaginário puro. Mas tem parte real? Tem. Quanto que é? 0. E se a parte real é 0 e a imaginária é 8i, eu quero muito a sua ajuda. Sabe o que a gente vai fazer? Vai pegar esse número na forma algébrica e transformar isso em que forma? Trigonométrica. Me acompanha na solução. Z igual a 8i. Melhor. 8i, eu já vou te contar quem é. É 8 cis de quem? 90. Faz depois. Vê para os seus amiguinhos. 8 cis de 90. Logo, eu pego esse 8 cis de 90 e vou achar a raiz cúbica dele. Ah, não dá para fazer. Dá sim. Raiz cúbica de 8i é raiz cúbica de 8 cis de quantos graus aqui? 90. Só tem um desafio. Pela fórmula, o que eu te ensinei. Se é raiz cúbica, quantas raízes? 3. Se é raiz quinta, quantas raízes? 5. Como é raiz cúbica? 3. Mas eu quero ver. Raiz cúbica, como é que faz isso aqui? Primeiro é raiz cúbica de 8, cis de quem? Olha a maldade extrema do ângulo 90 mais o nosso K vezes 360 sobre N. Onde N era o número, não é o número? Sobre N. Quero que você me responda uma coisa, me diga isso. O K, se o N é 3, o K vai ser quem? Isso, vai 0, 1 e 2. E se o K é 0, 1 e 2, você vai substituir para mim. Pergunto, primeiro K igual a 0. Olha só, quando o K for 0, a gente substitui na fórmula. Me ajuda para ver como é que vai ficar. 2 cis de quem? 30 mais 120 vezes K. Por que isso? 120 vezes K mais 30? Fácil. O ângulo não era 90 mais 360 vezes K sobre 3? Divide. 90 por 3, 30 graus. 360 por 3, 120 graus. Aqui está uma maneira mais abreviada para você. Ah, Rodrigo, é uma das raízes. Vai lá, raiz cúbica de 8, simplesmente 2. Agora, quais são as outras? K igual a 0, 1 e 2. Pega o primeiro valor, 0. Substitui aqui. 120 vezes 0 vai dar o quê? 0. Vai sobrar 2 cis de 30. Substitui depois quanto? 1. 120 vezes 1, 120 mais 30, 150. E por último, você vai substituir o quê? 2, 240 mais 30, 270. Quer ver? Olha como fica essa brincadeira. Z1, 2 cis de 30. Para. Aqui entre a gente. Você lembra, o que é cis de 30? Cosseno de 30 mais i seno 30. Resolvendo aquilo ali, vai dar raiz de 3 mais i. É a primeira raiz do quê? Cúbica de 8. Só tem essa. Vamos para Z2. Z2 vai virar o quê? Quero sua ajuda. 2 cis de quanto, hein? 150, não te falei? Soma ali, vai dar exatamente 150. Aí você fala, 150, como é que eu faço? Mesma coisa. 2 que multiplica cosseno de 150 mais i seno de 150. E resultado final, menos raiz de 3 mais i. Faltou um caso. Qual caso está faltando? Lembra para mim? Vai ser Z3.
E Z3 vai ser 2 de quantos graus, hein? 270. Foi aquilo que a gente comentou. E de 270 vai ser cosseno 270 mais I seno 270. Cosseno 270 é 0 e o seno 270 é menos 1. Substituindo tudo isso na fórmula, você encontra como resultado final Z3 igual a menos 2I. Ou seja, aqui entre a gente, quantas raízes eu tive? 3. Quais foram as raízes? Você acabou de ver, raiz de 3 mais I, menos raiz de 3 mais I, e qual é a última? Menos 2I. Posso te contar um segredo? Se eu fosse unir as três lá no plano de Argand-Gauss, unir, sabe que figura geométrica eu formaria? Um triângulo. Um triângulo qualquer, Rodrigo? Um triângulo equilátero. Isso eu quero que você guarde. Se eu pegasse as raízes quintas de um número complexo qualquer e unisse essas raízes, eu formaria uma figura geométrica. Que figura geométrica seria essa? Um pentágono regular. Logo, se você tiver raiz décima, você vai unir, vai formar um decágono. Todos os polígonos formados ali sempre seriam o quê? Regulares. Isso é uma pequena dica para você. Tô entendendo tudo de matemática. Vamos agora para os nossos exercícios. Primeiro, dado um número complexo Z igual a raiz de 3 mais I, qual é o menor valor inteiro de N, de forma que N seja o quê? Maior ou igual a 1, para o qual Z elevado a N é um número real. Rodrigo, eu não entendi não. Poxa, meu querido, eu quero que raiz de 3 mais I elevado a N seja um número o quê? Real. Como que eu faço isso? Simples. Primeira coisa, tá vendo esse Z igual a raiz de 3 mais I? Eu vou achar ele na forma o quê? Show, trigonométrica. Olha como. Rho, receita de bolo, já te ensinei. Raiz quadrada de raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vai dar quanto isso aqui? 2, 3 mais 1, 4. Raiz de 4, 2. Se eu achei Rho, pulo para o seno e para o cosseno. Seno de θ era igual o que mesmo? B sobre Rho. Cosseno, A sobre Rho. Achei θ igual a quantos graus? Qual o ângulo cujo seno é meio e o cosseno é raiz de 3 sobre 2? θ igual a 30. Meu amigo, você já tem o quê? Já tem Rho e já tem θ. E se eu já tenho Rho e já tenho θ, você acabou de achar a forma trigonométrica. Ah, como vai ser a forma trigonométrica? Olha para cá, presta atenção. Você passa a ter raiz de 3 mais I igual a quanto? 2 sin de quantos graus? 30 graus. Valeu? Então isso aqui é isso na forma trigonométrica. Mas é isso que eu te pedi? Não é isso. Eu quero saber qual o menor valor de quem? De N, para que eu possa elevar aquilo dali e se tornar um número real. Ah, Rodrigo, real puro, real puro. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Raiz de 3 mais I elevado a N é igual a 2 sin de 30. Peguei isso da forma algébrica, passei para a forma trigonométrica e agora estou elevando a N. Quando eu elevo isso a N, é a fórmula de Moivre que eu te ensinei. É a potência aqui. Como é que faz? 2 elevado a N, sin de quem? 30 vezes N. Para. Olha o que eu quero que você me ajude. Lembra, eu quero que isso aqui seja o quê? Real. Vamos generalizar? Como generalizar? Olha só o que eu tenho aqui. Para ser real, Z, Rho, cis, θ, para isso tudo daqui ser real, real puro ali, o que tem que ocorrer com isso aqui? Me ajuda. O θ tem que ser igual a quem? Kπ. 1K vezes 180 graus. Ah, por quê, Rodrigo? Porque sempre vai parar em pontos estratégicos, aonde você vai ter o seno dando quanto em 0. E se o seno for 0, cis θ e seno, o seno de igual a 0, some a parte o quê? Imaginária. Me ajuda. 30 vezes N era aquele ângulozinho lá que você vai ter. Tem que ser igual a K vezes quantos graus? 180. E se 30 vezes N tem que ser igual a K vezes 180? Pergunta a você, passa o 30 dividindo, N passa a ser igual a quantos Ks? 6 Ks. Mas eu disse lá no início, N tem que ser maior ou igual a 1. Opa, N não pode ser 0? Não, N não pode ser 0, senão era fácil. E se N tem que ser igual a 6K, quais são os valores de K que eu posso botar? Vários valores inteiros lá. Começando pelo 0. Posso ou não posso? 0. Mas me interessa? Não, se não ser vezes 0 é 0. Não me interessa. Qual vai ser o primeiro depois? 1. Ser vezes 1, 6. Matou. N igual a 6. Valeu ou não valeu, meu aluno? Cuidado. Isso é interessante. Vamos agora para um segundo exercício. Me acompanha? Os ângulos agudos de um triângulo que? Retângulo. Olha, esse daí é sutil. Esse é muito sutil. Eu quero contar com a sua ajuda.
os ângulos agudos de um triângulo retângulo são A e B. Continuando, se I é a unidade imaginária dos números complexos, então o produto, olha o produto, cosseno de A mais I seno A vezes cosseno de B mais I seno B. Vale quanto? Ah, eu não sei. Sabe sim. Olha a solução dele. Solução. Peguei o Z1 igual a cosseno A mais I seno A e transformei. Que forma é essa? Você me pergunta. Algébrica ou trigonométrica, Rodrigo? Poxa, meu querido, cosseno A mais I seno A é forma trigonométrica. Rho, eu não sei o Rho. Claro que sabe. Quem está multiplicando tanto cosseno como I seno? Fácil. 1. Se é 1 vezes cosseno A mais 1I seno A. É, sempre. Eu boto 1 cis A. O A é o ângulo. Mas se eu fiz isso com Z1, olha o que eu faço com Z2. Me ajuda? Z2 é igual a cosseno B mais I seno B. É idêntico ao que a gente acabou de fazer. Você vai pegar Z2 e vai chamar de quem, hein? 1 cis de B. E, meu amigo, se você tinha o produto deles, como é que eu vou fazer agora? É só correr para o abraço e ver como é que vai ficar Z1 vezes Z2. Rho1 vezes Rho2. 1 vezes 1, cis de quem, hein? Do θ1 mais o θ2. Só que o θ do primeiro era A e o θ do segundo era B. E aí você conclui que 1 vezes 1 é o mesmo. Cis de A mais B. Para. Agora a gente vai lá em geometria plana. O que você aprendeu? O triângulo é retângulo e os ângulos agudos são A e B. Puxa vida, se é retângulo, um dos ângulos já vale quanto? 90. E os outros somados, os três tinham que dar 180, não é? Se um vale 90, quanto dá A mais B? Também vai ser igual a 90. Meu aluno, vem comigo e termine isso daqui para me dizer A mais B é 90. Ou seja, como A e mais B é igual a 90, temos Z1 vezes Z2 igual a 1 cis de 90 graus. O que é cis de 90 graus? 1 que multiplica cosseno de 90 mais I seno de 90. E quando eu faço isso, 1 vezes cosseno 90 mais I seno de 90 passa a ter o quê? 1 que multiplica cosseno de 90, 0. I seno de 90, 1. I vezes 1, I. Conclusão final, 1. I. Acabou a questão. Valeu ou não valeu, meu aluno? Vamos agora para a nossa dica de estudo. Meu aluno, a dica de estudo que eu te dou para essa matéria realmente é muito exercício. Por quê? Porque é uma matéria super difícil. Poucos conhecem, poucos sabem. Porém, tenta olhar bem as dicas, olhar bem a radiciação, que é um caso que quase ninguém comenta. Cai mais em concursos específicos. Mas é importante saber, possa vir a cair numa prova sua e aí, deixar uma questão em branco? Jamais. Meu querido, foi um prazer dar aula para você, ter dado essa aula. Até qualquer dia. Um abração e não se esqueça, exercício, muito exercício. Tchau. Na aula de hoje aprendemos o plano de Argand-Gauss. Falamos dos afixos, dos argumentos e do módulo do número complexo. Isso é importante. Vimos a forma trigonométrica. É importante guardar que todo número na forma algébrica A mais BI é transformado na forma trigonométrica Rho cis θ, onde Rho era o módulo, o cosseno de θ mais I seno θ, dado θ o argumento. Estudamos as operações na forma trigonométrica. Falamos sobre produto, multiplica-se os rhos e soma os argumentos. Falamos sobre divisão, divide-se os rhos e subtrai os argumentos. E falamos sobre potência. Um z elevado a n é igual a um Rho elevado a n cis de n θ, onde essa é a fórmula de Moisés. Bons estudos! Meu amigo mestre, a aula de hoje é uma aula um pouco complexa, difícil, a gente sabe. E o que tem que ocorrer? Muito exercício, não tem como. É a única maneira dos nossos alunos conseguirem acompanhar um pouco. Mestre, foi um prazer tê-lo aí, mais uma vez. Um abraço
Até a próxima aula.